Constituições regulam a alocação futura do poder político. No exercício dessa tarefa, elas se colocam como pontos focais de coordenação, de cooperação e de consideração recíproca entre os diversos agentes que estrategicamente interagem entre si no curso do processo político. Em transições democráticas, as constituições, para obter a sua longevidade e provocar estabilidade institucional, pretendem construir um capital político, um capital social, que de certa forma é fluido. Para tanto, elas precisam veicular um compromisso crível de que as promessas ali veiculadas em seu texto, de certa forma, beneficiarão não minorias historicamente privilegiadas, mas sim a maioria da população. Ou seja, serão políticas públicas, gerarão políticas públicas pró-majoritárias. Se observarmos as transições democráticas que tivemos no globo na segunda metade do século passado, como, por exemplo, na América Latina pós-desmilitarização, na Europa Oriental pós-queda do Muro de Berlim e na África e no Sudeste Asiático pós-descolonialização, nós vamos observar 3 circunstâncias bastante semelhantes. A primeira, a criação de instituições políticas inclusivas no curso do processo político. A segunda, o enxerto nas constituições ali criadas ou reformadas de direitos fundamentais, não apenas de ordem individual e político, mas também de ordem social e transindividual. E terceiro, a expansão ou a instituição de cortes constitucionais dos mais variados tipos. Nesse ponto, uma reflexão muito importante que deve ser feita é como, de certa forma, esse quadro de análise pró-majoritária da construção do capital político das constituições reflete em alguns dogmas que temos em relação ao constitucionalismo e funcionamento das cortes constitucionais, especialmente em relação à contramajoritariedade. É esta reflexão que nós vamos fazer na aula de hoje. Uma expressão cerne do estudo de constitucionalismo a partir da segunda metade do século passado é dificuldade contramajoritária. O recrudescimento do discurso dos direitos humanos e o enxerto de direitos fundamentais nas constituições domésticas em todo o período do século passado fez com que surgisse e se desenvolvesse esse discurso de que o constitucionalismo era uma técnica garantística de limitação do poder político e, portanto, trabalhava em prol de minorias identitárias e em prol, portanto, de minorias desempoderadas, marginalizadas e invisíveis dentro da democracia. E funcionava, nesse sentido, como uma estabilização do jogo democrático, de grupos majoritários, fornecendo espaços e voz e vez, espaços de deliberação e, portanto, de visualização de interesses desses pequenos grupos. A filosofia política desenvolveu teorias normativas para as cortes constitucionais que deveriam atuar de forma contramajoritária, portanto, lendo abstratamente os direitos fundamentais abstratos da Constituição e deles extraindo direitos concretos em benefício, em proteção desses grupos identitários. E assim foi feito em diversos julgados que são paradigmáticos nas cortes constitucionais, nos 4 cantos do mundo, e nós, nas últimas 3 aulas, citamos aos montes vários deles aqui em nossos colóquios. No entanto, estudos da ciência política, especialmente nos últimos 15 anos, têm frustrado esse discurso e têm descrito que, efetivamente, as cortes, de forma quantitativa, têm sido mais majoritária do que contramajoritária. Ou seja, elas têm atuado mais em prol de pautas governamentais, mais em prol do processo político e mais em prol de interesses de grupos majoritários do que em prol de minorias identitárias.
E isso coloca em xeque todo esse discurso que se desenvolveu em torno do constitucionalismo e, além disso, traz um novo questionamento, no sentido de que, será que essa descoberta, esse achado empírico, significa que há, então, um déficit efetivo de proteção dos direitos fundamentais que estão na Constituição? Em outras palavras, o fato de que, descritivamente, as cortes constitucionais estejam atuando de forma mais pró-majoritária do que contra-majoritária, significa que exista um déficit de proteção de direitos fundamentais? Eu acredito, Pedro, que essa sistematização requer uma premissa que não pode permanecer implícita. Precisamos entender a Constituição como uma promessa crível de democratização. Portanto, no reforço da sua normatividade, é necessário estender o acesso a direitos que, por sua natureza, são de todos. Então, educação, saúde, habitação, transportes, são formas têm formas de fruição que abrangem a todos nós. Até mesmo se nós formos pensar em pautas transindividuais, na questão do meio ambiente. Então, ter um meio ambiente que seja equilibrado, de certa forma, diz respeito a todos. Em outra perspectiva, entender a função político-institucional da Corte, ou seja, entender que a Constituição, porque é uma alocação do poder político, produz instituições que são igualmente políticas. E a Corte, como mais um desses jogadores, mais um dos players dentro desse projeto de coordenação que a própria Constituição propõe. Nesse sentido, ela precisa se colocar como uma instância que vai restabelecer o diálogo. Então, dentro dessa perspectiva empírica, identificar que a Corte tem decidido questões federativas quer dizer que, de certa forma, ela tenta arbitrar questões entre entes cujo diálogo já estaria esgotado. Então, ela traz de novo, sem que necessariamente ela tenha que dar um provimento definitivo. Ou seja, ela emite incentivos de que ela está disposta a dialogar de forma coordenada. Nesse sentido, eu trago um conceito importante que eu acho que pode nos ajudar a entender qual seria, então, a legitimidade da Corte em uma lógica que privilegia os resultados que ela produz, os impactos que ela projeta a médio e a longo prazo. Esse é o conceito de apoio difuso, que tenta mostrar que cortes decidem em prol de pautas majoritárias, para que, ao longo do tempo, elas possam, então, de novo trazer à baila essas questões minoritárias, de pautas identitárias, sem, de certa forma, sofrer reações negativas. Sofrer uma bala na sua autoridade. Exato. Então, nesse sentido, eu faço uma analogia que muito me é cara, de que, na verdade, a legitimidade das cortes seria uma espécie de conta de poupança. Ou seja, de certo modo, ela vai produzindo resultados positivos, e quando ela decide fazer uma decisão que, de certa forma, seria polêmica, ela tem crédito para isso. Então, ela consegue agir de forma polêmica para a maioria, sem que isso retire a sua legitimidade como um todo. Eu acredito que, aprendendo com essas premissas, nós podemos cada vez mais observar no estudo da jurisdição constitucional cortes supremas como instituições políticas, não apenas legais ou neutras que estejam fora do processo político. Na verdade, elas são mais um player dentro desse jogo de coordenação entre os atores políticos e as forças sociais presentes em diversos países. Então, talvez seja hora e talvez seja importante para os fins da problematização que estamos nos propondo, focar bastante no que as cortes têm feito, ou seja, no ser, e menos em proposições normativas de como elas deveriam se pautar e a legitimidade de que elas teriam nos termos da filosofia política tradicional. Exatamente, Gabriel. E justamente nesse sentido da gente ter que superar a discussão de como as cortes constitucionais deveriam ser, para focar os nossos olhares e discussões sobre como elas de fato funcionam, eu acredito ser fundamental introduzir uma nova tipologia das atuações da Corte em 3 principais vertentes. Não só na terceira vertente, que seria a contra-majoritária, que, como a gente viu, se constitui muito mais de exceções no jogo político, né, como talvez um grande exemplo, a DPF 132 da União Afetiva, mas tem também um viés muito forte de atuação pró-majoritária, então que a Corte ela funciona em favor de interesses pró-majoritários de pautas governamentais ou de políticas públicas,
e também no viés político-institucional nas decisões das Cortes Constitucionais. Trazendo um pouco para a nossa realidade no Brasil, tem grandes decisões do Supremo Tribunal Federal que podem muito bem exemplificar essas três tipologias. Como um exemplo da atuação pró-majoritária de políticas públicas, eu acredito que seria relevante ressaltar a ADC 9, que foi justamente quando a Corte Constitucional declarou a constitucionalidade da fixação de métodos de consumo de energia elétrica, bem como declarou constitucional também o regime especial de tarifação, que tinha sido implementado anteriormente por uma MP. De uma outra perspectiva, a questão político-constitucional, que trata muito mais de uma questão procedimental, né, de desobstrução dos canais do processo político, eu acho que um grande exemplo atual no nosso jogo político, entre os diversos players que atuam, foi justamente quando o STF delimitou como seria o andamento e o procedimento do processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Então, acho que é muito interessante de ter em mente essas três tipologias, para justamente nos afastar daquela concepção idealizada e muitas vezes utópica, de que as cortes constitucionais se pautam essencialmente em questões contramajoritárias, o que os estudos empíricos já demonstraram que não corresponde plenamente à nossa realidade concreta. 3 pontos que nós precisamos observar. O primeiro ponto, essa tipologia é eminentemente descritiva e não normativa. Grande parte das tipologias que nós vemos, especialmente nos autores constitucionalistas brasileiros, trazem tipologias normativas de como as cortes devem atuar. Aqui, essa tipologia que nós trazemos das decisões pró-majoritárias, decisões político-institucionais e decisões contra-majoritárias, nós fazemos a partir de uma observação empírica daquilo que a Corte efetivamente faz. O segundo ponto é que, quando nós falamos de decisões pró-majoritária, nós precisamos ter em mente que a Constituição não apenas trata de direitos fundamentais, e ela exerce um poder muito forte de coordenação do processo político. E, portanto, ela cria instituições que funcionam para emitir incentivos de cooperação, de coordenação e de consideração recíproca entre todos os atores políticos. E por atores políticos eu estou dizendo não apenas todos aqueles que participam do processo político eleitoral, mas eu estou falando de todos os cidadãos que estão dentro daquele sistema do jogo democrático. Essas instituições, sejam elas do Poder Executivo, sejam elas do Poder Legislativo, sejam elas do Poder Judiciário, elas estão extremamente conectadas a esse processo, a esse jogo, essa engrenagem de articulação do processo político. E, portanto, as cortes constitucionais e, portanto, a jurisdição constitucional não estão desvinculadas desse ponto. Um terceiro ponto é que, em termos de direitos fundamentais, muitas vezes, as discussões de filosofia política superenfatizam os conflitos os conflitos que envolvem minorias identitárias, que, obviamente, são de extrema relevância, mas existe um vasto número de conflitos e um vasto número de direitos fundamentais que envolvem, digamos assim, grupos não identitários que estão dentro da Constituição e que, portanto, se transformam em conflitos que chegam ao Judiciário e que acabam, muitas vezes, tomando as pautas das Cortes Constitucionais, especialmente relacionados aos direitos sociais, especialmente relacionados aos direitos transindividuais. Quando nós falamos de políticas públicas relacionadas a direitos sociais, como saúde, educação, moradia, e, além disso, temas relacionados ao direito ambiental, no caso, e ao direito do consumidor, nós estamos lidando com um conjunto de políticas públicas que afeta diretamente classe média e classe baixa, que, obviamente, se tornam, de forma muito generalizada, clientes de conflitos que alcançam muito facilmente o Poder Judiciário e tomam as pautas das cortes e, posteriormente, das cortes constitucionais. De certa forma, Pedro, nós poderíamos localizar que, na jurisdição pró-majoritária, o que nós temos, em verdade,
seria não necessariamente uma contraposição entre maiorias e minorias decisórias, mas sim da capacidade de o Estado fazer valer as suas promessas constitucionais e dos limites da concretização dos direitos. Exatamente. Nem sempre a ideia de constitucionalismo está ligada ao conflito entre maiorias e minorias. Obviamente, esse ponto existe, esse ponto é muito importante, esse ponto é tematizado, deve ser tematizado, está na pauta das cortes constitucionais, é a pauta contra-majoritária. Mas existe um outro grupo de casos que nós conseguimos identificar descritivamente, que envolve muitas vezes uma promessa constitucional e a incapacidade do Estado de construir uma política pública. Ou muitas vezes a construção de uma política pública, o design de uma política pública pelo Estado, uma política pública que afeta grupos majoritários e, posteriormente, a um conjunto de outros grupos, não minorias identitárias, que têm conflitos de interesse com essa política pública e, portanto, levam a uma discussão dentro do Poder Judiciário. E veja, Pedro, como essas decisões acabam se sobrepondo, porque na medida em que a Corte percebe que ela não tem capacidade institucional para deliberar sobre determinados aspectos orçamentários implicados na concretização dos direitos, ela precisa ser deferente e aí, de certa forma, ela vai agir num viés político-institucional de devolver para que isso seja debatido na casa do povo, que é o Congresso. Exatamente. Existem dois modos da Corte lidar com esses casos pró-majoritários. Ou ela atua resolutivamente, que aí seria a jurisdição pró-majoritária propriamente dita, em que ela vai definir a concepção do direito fundamental envolvido, ou ela atua procedimentalmente, em que ela vai procurar desobstruir os canais do processo político e prover os atores políticos com incentivos e desincentivos de atuação. Como, por exemplo, ela vai fazer intervenções intermediárias e procedimentais, como o Supremo Tribunal Federal tem feito de forma vastíssima, quando, por exemplo, reconhece não ter capacidade institucional para lidar diretamente com determinada matéria de altíssimo teor técnico. E ainda, quando ele acredita que ele deve se posicionar, abrir-se procedimentalmente por meio de audiências públicas ou admitindo a missicure, já seria um bom começo. E o mais interessante, como você pontuou, são esses dois tipos de casos que fazem a Corte adquirir um capital político difuso, adquirir uma autoridade, uma legitimidade, para que ela atue sim nesse conjunto de casos de altíssima relevância, que são os casos contra-majoritários propriamente ditos, e que podem se dividir em dois tipos de casos: os conflitos morais complexos e os conflitos sociais complexos. Né? Então veja como as cortes constitucionais, elas, como instituições políticas, elas também se preocupam com a construção da sua própria legitimidade. E veja como Darrell Levinson, quando trata desse tema, ele faz um turn. Quando nós lemos o tema legitimidade em estudos jurídicos, nós sempre partimos do pressuposto de que essa legitimidade ela vem a partir de um discurso racional de fundamentação, e obviamente isso é um fator relevantíssimo e que deve ser considerado. Mas, a partir do momento em que nós consideramos a jurisdição constitucional, a Corte Constitucional, como instituição política e pertencente a um complexo de regulação do processo político e vinculada a um projeto de Constituição, de também regulação do processo político, nós percebemos também que essa Corte Constitucional ela tem a sua legitimidade formada, como você falou, Sofia, a partir dos resultados que ela entrega em longo prazo. E se esses resultados, em longo prazo, de forma difusa, não são positivos em termos de formação de um capital político, ou seja, se a Corte Constitucional não entrega normatividade à Constituição, ela não consegue formar esse capital difuso suficiente para atuar contra-majoritariamente. E nesse ponto ela pode perder em termos de efetividade das suas decisões ou mesmo de respeitabilidade perante os jurisdicionados. Exato. Então, como instituição política, as cortes constitucionais, no nosso caso o Supremo Tribunal Federal, muitas vezes atuam da forma majoritária, como nos termos aqui discutidos, justamente para angariar esse capital, e ela atua dessa forma estrategicamente, justamente como as outras instituições políticas dentro do mesmo jogo político ordinário, age estrategicamente angariando capital político difuso e
posteriormente tendo a força, ou nas suas palavras, credibilidade para entregar também a sua pauta contra-majoritária. Em outras palavras, nem sempre a atuação pró-majoritária consiste em um populismo judicial. Muitas vezes a atuação pró-majoritária pode significar proteção de direitos fundamentais, e nem sempre a atuação pró-majoritária pode significar necessariamente um déficit de proteção de direitos fundamentais. É um tema muito mais vasto, é um tema muito mais complexo, que demanda uma reflexão que, obviamente, não pode se esgotar num colóquio como esse. A jurisdição constitucional tem sido um braço essencial no projeto das constituições de disciplinar o processo político democrático. Nesse ponto, a jurisdição constitucional é quem utiliza o seu poder de cogência para trazer incentivos e desincentivos aos atores políticos de atuação, incentivos de coordenação, de cooperação e de consideração recíproca. Todas as constituições procuram trazer um compromisso crível de que aquelas promessas que ali estão expostas podem beneficiar e devem beneficiar a maioria da população. E, a partir disso, procuram construir um capital político difuso que procura, então, angariar a credibilidade de toda a população e, nesse ponto, garantir a sua longevidade, a sua normatividade. Esta foi a primeira temporada do curso de Jurisprudência de Direito Constitucional, um projeto inspirado em disciplina homônima ministrada na Universidade de Brasília desde 2017. Aqui, nós procuramos problematizar o constitucionalismo, bem como a ascensão e o funcionamento das cortes constitucionais, não apenas sob a perspectiva do direito e da filosofia política, mas também a partir da interação com outras ciências sociais, como a sociologia, a ciência política e a economia. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui e até a próxima edição.